Olá, gente, Deus abençoe vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você ver essa transmissão. Eu sou o Bispo Alexandre, estou aqui agora na porta da Igreja Mundial de São Miguel Paulista, na Avenida São Miguel, 9553, no nosso plantão. E lendo a palavra, lendo a Bíblia, Deus me trouxe uma visão. Nós vemos que muitos inimigos têm se levantado contra a fé. Inimigos têm se levantado contra a fé para impedir as pessoas de exercerem a sua fé. Eu vejo que cada dia as pessoas se tornam mais religiosas, os crentes se tornam mais neutros. Eu estou vendo crentes muito neutros com relação a tudo que está acontecendo. E essa neutralidade é o que faz com que o problema ele perdure, ele se agrave. A neutralidade dos crentes, a neutralidade da igreja. O que falta é que cada um de nós tenhamos uma posição muito clara com relação ao que nós cremos, a nossa fé. Nós não podemos ser neutros, nós não podemos ser coluna do meio, meio barro, meio tijolo. Não. Eu estava vendo aqui, 2 Crônicas 20, quando os amonitas e os moabitas vieram contra Josafá para tomar a cidade de Judá. E Josafá não tinha contingente, não tinha exército para resistir. E no versículo 12, ele disse para Deus: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, olha a sinceridade, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E esse é o sentimento de cada um de nós. Não temos forças para resistir a tamanho problema, ao vírus espalhado, ao problema invisível, um inimigo invisível. Só que o crente, ele já está acostumado a lutar contra inimigos invisíveis. Não esqueça que nós lutamos contra o diabo. Ele é invisível, é um ser espiritual. E nós lutamos contra ele e o colocamos de joelhos. Agora vem um vírus e põe a igreja de joelho. Põe a igreja de joelho não diante de Deus, mas diante do vírus. Porque se fosse de joelhos diante de Deus, a igreja estaria resistindo em clamor, em oração, mas não. Muitas pessoas estão aterrorizadas dentro das suas casas, com medo. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de alguma coisa ruim acontecer. Esse medo é a prostração. As pessoas estão de joelhos diante desse vírus, porque reconhecem a sua fraqueza. Realmente, nem o governo, nem o Ministério de Saúde, nem os médicos, nem ninguém tem forças para vencer esse mal. Não há vacina, não há remédio, todos os tratamentos são alternativos. Então o sentimento de Josafá é o nosso. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Não sabem o que fazer, estão perdidos. Mas ele disse: porém, os nossos olhos estão postos em ti. A resposta de Deus veio logo, dizendo no versículo 15: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor.
não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é minha, não é sua, é de Deus. Quando você coloca a sua vida, os seus olhos na palavra dele, quando você crê na palavra de Deus, muito mais do que o sensacionalismo e as notícias tendenciosas que nós recebemos todos os dias pelos noticiários, pelos jornais. Nós vemos que há uma guerra política nisso aí. Nós vemos que essas pessoas estão se aproveitando de uma doença, se aproveitando de um vírus para tentar derrubar o governo. Um governo que há um ano e pouco que está aí trabalhando sem nenhuma denúncia de corrupção. Eu acho que é isso que incomoda esses políticos e essa imprensa suja. Por isso que eu falei no princípio, o cristão, ele tem que assumir uma posição. Versículo 17 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Não tereis de pelejar, mas tomai posição. A vitória, ela vem de Deus. Ainda que você fique doente, você vai ficar bom, você vai ficar curado. O próprio Deus está na sua vida, mas você tem que tomar uma posição. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você crê ou você não crê. O que você é? Ou você tem coragem, ou você se acovarda diante da situação. O que você quer? Eu já tomei a minha posição. E a nossa posição é a da fé. Nós estamos na fé. E nós cremos que tudo isso vai passar. E que Deus, nesse momento, está separando o joio do trigo. Se você quer ser trigo, então assuma uma posição. Uma posição. Não se deixe influenciar por mentiras, para ficar com medo, aterrorizado dentro de casa. Seja homem de Deus, mulher de Deus. E creia que há um Deus na sua vida. Um Deus que faz o impossível. Então creia. Venha lutar. Venha buscar a sua vitória. Deus abençoe vocês.